Eu já falei isso antes algumas vezes, mas eu sinto que eu preciso repetir. Se você é daquelas pessoas que tem fome de doce constante, se você, depois do almoço, sempre precisa de um doce, um docinho, você está colocando em risco a sua saúde. Isso não é só uma vontade compulsiva de doce, é um desequilíbrio no seu corpo e que produz um envelhecimento precoce. Você tem que entender por que você é louca por doces, você sabe? Você procura sempre um docinho, sempre sente vontade. Isso é resultado da falta de nutrientes adequados no corpo, entre eles o N1, maravilhoso da dieta do sol, que tira completamente a fome de doce, e o N2 que eu tomo, que é específico para fome de doce, que você encontra na nossa loja www.dietadosol.com.br. N2, ó, meu N2 tá aqui, ó. Eu tomo. Porque eu sou filha de Deus, uma pessoa normal. Eu posso ter uma fomica de doce, eu já seguro com N2. Isso não é fraqueza ter fome de doce, nem falta de força de vontade. É desequilíbrio bioquímico, querida. Fique em paz com a sua consciência, mas aprenda. Escute o meu vídeo, pare esse dedinho. Aprenda nesses slides, nesse vídeo que eu coloco, todas as explicações por que você tem que segurar o doce. O doce é um vício, tem os mesmos malefícios de qualquer outro vício. E eu sei que você não quer mais isso. Ele está sabotando a sua saúde, o seu peso, a propensão a diabetes, sabe como é que é? E tem aquela outra coisa pior ainda. 5 da tarde deu fome, comeu um docinho, acabou a pessoa. Você não consegue nem sair para caminhar. Então preste atenção a esse vídeo. Segura esse dedinho aí e aprenda agora. Beijo grande na luz dos mestres na meu Rorengue. E lembre-se, o N2 é para fraqueza de fome de açúcar. www.dietadosol.com.br. Olá, aqui é Ana Laura Guimarães, nutricionista e terapeuta floral. E pensando naquilo que você vem trazendo no seu corpo nesses anos todos, que é um desejo imenso no seu corpo e na sua mente, que é o desejo imenso de emagrecer e manter um peso mais estável, nós vamos falar um pouco hoje sobre o quanto o estresse invalida ou até mesmo diminui a sua capacidade de emagrecer. Quer dizer, você tem que levar em conta que no momento que você utiliza trigo, que nós temos dentro do trigo o glúten, açúcar, que ao fazer glicação com o sangue vai transformar suas células em envelhecimento rápido, e leite, que é potencialmente um alimento extremamente ácido, o que diminui também a sua capacidade de emagrecer, você cria um ambiente de estresse. Esse ambiente de estresse, como você está vendo no nosso slide, vai fazer um aumento de 2 colônias de bactéria e fungo no intestino grosso. Esse fungo, também conhecido basicamente pelas mulheres, que é o Candida albicans, e o Clostridium difficile, que é uma colônia de bactérias extremamente difícil de ser, como mesmo o próprio nome diz, de ser retirada do nosso ambiente intestinal, do nosso lume intestinal, vão criar um imenso desejo que você aumente a quantidade de trigo, açúcar e leite, principalmente entre 4, 5 e 6 da tarde no inverno. Porque basicamente quando cai o sol, essas danadas, a Cândida e o Clostridium, mandam pro seu receptor de serotonina a toxina delas, a toxina da própria Cândida, que faz com que você vá consumir trigo, açúcar e leite no horário que elas estão mandando. Justamente porque elas têm um poder, como você vê no nosso slide, de destruir a vitamina B6. A vitamina B6 ela é antidepressiva, mas por que ela é antidepressiva? Porque ela tem a ação de produzir, junto com outros nutrientes, o ácido clorídrico. Muito bem. E o ácido clorídrico presente no estômago faz o quê? Ele digere o quê? Tudo, basicamente tudo. Mas basicamente o que nós estamos vendo no slide são as proteínas de origem animal. Claro que a gente coloca carne, claro que a gente coloca frango, crustáceos, peixes, queijos, leites, etc. Mas nós temos como orientação básica a diminuição do leite de vaca, basicamente retirar leite derivados e continuar com peixe e frango como proteína principal e queijo de cabra e queijo de soja. Essa digestão das proteínas vai fazer com que você produza tudo no seu corpo. A proteína é basicamente um nutriente construtor.
Então ela vai produzir enzimas, vai produzir paredes, células, neurônios, vai produzir também os antidepressivos naturais que você produz, como serotonina, dopamina e melatonina. A serotonina é que vai lhe dar saciedade no final da tarde, é aquela em que você mantém um estado de felicidade. A dopamina é aquela que trabalha a angústia antecipatória sobre eventos de baixa probabilidade de acontecerem. É extremamente importante que você tenha noção que o trigo, o açúcar e o leite destroem completamente a sua capacidade de fazer esse estresse melhorar. E aí nós vemos logo em seguida que na tabela de alimentos, de categoria do alimento, quanto ao nível de hidrogênio, que é o pH, pH chama-se, quer dizer potencial hidrogeniônico, nós vamos encontrar nessa tabela seguinte quais os alimentos muito alcalinos e quais os alimentos muito ácidos. Então procure evitar a tabela dos alimentos ácidos e aumente a tabela dos alimentos alcalinos. No slide seguinte você está vendo uma alimentação completamente alcalina, aliás ácida, com a diferença ali que tem uma folhinha de alface, uma cebolinha, um pimentão, mas de resto ela é potencialmente ácida. E o que faz com que você emagreça? Que você utilize alimentos contrários aos ácidos ou os alimentos alcalinos. Pensando nessa questão de alimento alcalino e ácido, nós temos que lembrar: quando você utiliza o suco de limão ao acordar, você está utilizando uma fruta ácida. Então, essa fruta vai entrar em contato com o ácido presente no seu estômago, que vai se transformar num alimento alcalino. Então, ao acordar, a dica é utilizar o suco de limão. O suco de limão é fundamental. Dentro desse jejum que você vai fazer na nossa dieta de